A graça e paz seja com todos os irmãos neste dia. Hashtag 2h59. Vamos orar? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos buscar o Senhor, crendo na vitória. Quem busca, o encontra. Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe sua igreja, o seu pastor, sua pastora, o seu chamado, seu ministério, seu filho, sua filha, a sua família, a sua saúde, o seu lar. Em nome do Rei e Salvador Jesus Cristo, sejam alvos da misericórdia, do amor, da justiça, da provisão e da proteção do nosso Deus. Tenham e façam um extraordinário, poderoso e maravilhoso dia, em nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, versículo 13. Além do próprio Jesus, nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento mais frequentemente do que o de Simão Pedro. Ele realmente era uma figura central dos 3 anos, foi uma figura central dos 3 anos do ministério de Jesus e nos 3 primeiros anos da igreja primitiva. Nenhuma outra pessoa falou tão frequentemente ou foi tão mencionada nos evangelhos quanto Pedro. Estava presente em muitas das ocasiões. Nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido quanto a Pedro. Enquanto os outros poderiam ter pensado coisas erradas, Pedro os alertava. Ele parecia dizer coisas que lhe viessem à mente naquele momento. Ele pensava ou falava o que pensava. Ele era espontâneo. E as pessoas sempre sabiam onde estavam com Pedro, porque Pedro, onde estava, ele já chamava a atenção e as pessoas observavam ele. Sabemos da história em que Pedro andou sobre a água e muito se fala sobre o fato de ele ter afundado, mas também deve ser salientado, deve ser observado que Pedro foi o único que se atreveu a dar um passo tão corajoso de fé em direção a Cristo, tão corajoso de fé em meio àquela tempestade, tão corajoso de fé naquela escuridão, pelo menos por um pouco tempo. Ele andou sobre as águas com Jesus Cristo. É bem sabido de todos que quando ele observou o vento, lhe veio temor ao coração. Quando ele observou a sua limitação humana, ele começou a afundar e afogar. Mas Jesus estava ali para levantar ele. Assim como eu e você, nós sabemos da nossa limitação humana, mas temos um Jesus que mesmo quando estivermos afundando, ele segura em nossas mãos e diz: siga em frente, prossiga. Não pare de lutar, não pare de orar, não pare. Em Cesareia, Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês, quem dizem quem sou? E mais uma vez, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Mais uma vez, Pedro, tomando a frente, dá uma resposta sábia. E Jesus disse: Não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Sim, Pedro mais à frente levou Jesus, o seu Senhor, mais tarde. Sim, ele falhou feio quando ele teve essa atitude, mas ele foi reconduzido por Jesus. Mais à frente, vemos que Jesus, depois que morreu e ressuscitou, apareceu a Pedro, sabendo que o seu coração estava magoado, entristecido por conta de ter o negado 3 vezes. Jesus prontamente perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele respondeu: Tu o sabes, Senhor. E ali ele foi perdoado e o seu coração foi sarado. Ele foi reconduzido por Jesus ao caminho da pregação e do Evangelho. Tanto é que ele levantou-se no dia de Pentecoste e pregou o primeiro sermão para a igreja primitiva, e o que resultou em mais de 3.000 novos crentes em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, vemos aqui nesta passagem que não importa qual seja a sua dificuldade, não importa qual seja a sua decepção, saiba que Jesus conta com você. Ele conta com você, dizendo que Jesus salva,
cura, liberta e leva para o céu. Pregue o Evangelho. Deus, nesse dia, Ele perdoa suas falhas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e diz: siga em frente, porque vou te usar nesta terra dos viventes. De acordo com a história da igreja, Pedro, um dos mártires da igreja, ele foi obrigado a assistir a sua esposa ser crucificada. Depois disso, ele próprio foi crucificado e pediu para ser executado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele sentia e se sentia indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Pedro era um herói de fé, herói da fé que balançou o seu mundo. Pedro, ele abalou as estruturas da época com a sua pregação e com o seu testemunho, como poucos fizeram. E Deus ainda procura homens e mulheres como eu e você para sermos fortes, convictos e balançarmos e abalarmos este mundo com a pregação do Evangelho, com um testemunho de vida e mostrando que Jesus tem poder, Ele pode, Ele é, Ele faz um milagre na sua, na minha vida, em nossa família e na vida daqueles que oramos. Deus existe, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus conta conosco e nos procura para que possamos pregar o Evangelho do Reino a toda criatura. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus amigos, que eles sejam impactados pelo seu testemunho de vida e pelo milagre que o Senhor está fazendo na sua vida e na minha vida no dia de hoje. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, sua vida, em nome do Rei e Salvador Jesus Cristo. Tenha e faça um excelente, maravilhoso, extraordinário dia, um final de semana poderoso, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.